começar, a gente tem que falar sobre o efeito college. A Sim. ideia Boa. do efeito college é que o presidente americano, alguma coisa college, ele estava numa fazenda de criação de galinhas, e a esposa dele estava lá no galinheiro e o cara que estava cuidando chegou e falou assim: olha, esse galo aqui ele copula 17 vezes ao dia. Aí na hora o presidente não estava com ela, ela falou: olha, avisa isso pro meu marido, como se fosse uma piadinha, Uma piada assim. interna, né? Aí depois, em algum outro momento, ele tava passando por lá, o cara falou: ó, sua esposa falou pra eu te avisar que esse galo aqui copula 17 vezes ao dia. Aí ele pergunta: mas todas as vezes com a mesma galinha? Aí o cara falou: não, com galinha diferente. Aí ele: então explica isso pra minha esposa. Por que isso é o chamado do efeito college? É exatamente a questão que a pornografia gera nas pessoas, que é a questão de novidade. É novidade. Quanto tem até um gráfico, quanto O mais... que chega ao bizarro. Isso, de ejaculação, por exemplo. Sim. Quando uma cabra, por exemplo, ela vai copulando com várias cabras diferentes, ela vai ejaculando de forma muito rápida. E ela pode fazer isso até morrer. Sim. Literalmente até morrer. Ela não para, porque é uma cabra nova, ela vai fazendo até não ter mais energia. Nossa. Agora, com a mesma cabra, esse tempo é um gráfico ascendente, ele vai aumentando. A primeira é tanto, depois a segunda é tanto, a terceira, até chegar em algo que, tipo, ele não Exaustão, consegue mais. não vai, ele não não vai tem fazer mais. mais. Então, esse efeito college é o principal acesso que tem à questão de É um pornografia. mecanismo, né? E Neurofisiológico. que é o sintoma do vício da pornografia em si? A dopamina, ela é um neurotransmissor no nosso cérebro. Ele está muito relacionado à questão de recompensa, prazer de qualquer forma. Sim. E o nosso cérebro, ele foi trabalhando de forma evolutiva para carregar nossos genes. Sim. Então, a principal questão de sexo, que é a transmissão da nossa Espécie, né? da nossa espécie, e a questão de sobrevivência, por exemplo, o nosso corpo, ele gosta muito de gordura, que é uma forma fácil de Acumular energia. de acumular energia. E nosso corpo pensa numa época em que a gente comia uma vez por dia ou até menos, era necessário. Então a dopamina está muito ligado a isso. Quando a gente vai assistindo pornografia, vai acontecendo uma coisa que se chama de dessensibilização. Basicamente, o nosso cérebro ele começa a regular esses neurotransmissores. Ele fala: pera, você recebeu muita dopamina, então eu preciso começar a diminuir essa dopamina. Então ele vai cortando esses neurotransmissores. Aí, por exemplo, você assiste um vídeo de 10 minutos, aí semana que vem 10 minutos não te deu tanta alegria como semana passada. Ou o mesmo vídeo. Aí você aumenta o vídeo ou você, cansei de MILF. Sim, Vou exatamente pra esse o outra ponto. coisa. Aí você vai pra outra coisa e já não tá vendo efeito. Você E começa aumenta a ver, a quantidade, por exemplo, um papai e mamãe. diminui aumenta a quantidade de gêneros, você começa a entrar num ciclo de bizarro, como Sim. phishing. Porque o seu cérebro ele desensibilizou. Você viu a pornografia uma vez, aquela bem normalzinha, deu um pico de dopamina. Na próxima vez o seu cérebro ele já autorregulou, você vai receber menos dopamina. Então você, eu quero aquele pico de novo. Então você começa a ver algo mais pesado, A dose mais aumenta. pesado, mais pesado, até que isso vai gerar algo em você que é a escalada. Que é literalmente, você começa vendo uma bunda numa rede social, de repente você tá vendo um estupro. Sim. E tipo, tá tudo bem. E isso Normalizou, né? gera uma questão muito rapidão, uma questão depressiva muito grande, porque existe aquela questão moral, aquele conceito moral dentro de você que, pelo menos para a maioria das pessoas, isso é errado. Então você começa, pera, eu sinto prazer com isso. Caraca, eu sou problemático, eu sou doente. E isso começa a te afetar de outras formas psicologicamente. Fala aí. Isso dá pra fazer analogia com droga, por exemplo. Se É alguém exatamente o mesmo começa mecanismo. aquele papo de direitão, assim. Fumar um beckzinho a aqui maconha rapidão. é a porta de entrada pra outras drogas. Eu A acho. maconha em si não necessariamente. E sim Pelo um que eu meio. li. Mas outras drogas, assim, principalmente que dá um nível de dopamina muito alto, ela tá muito associada a isso. Você começa com uma quantidade, Cocaínazinha, bem uma pouquinho. cocaína, de Aquelas repente aquela pílulazinha. quantidade não dá mais a mesma Ah, vibe êxtase. e tal. Porque o êxtase. mecanismo do vício ele é o mesmo para tudo. Tanto Sim. para o alcoolismo, tanto para a questão de droga, quanto para a questão de açúcar, gordura. Isso é verdade? carboidrato. Jogos. O mecanismo de vício é pra qualquer coisa. É exatamente igual, é É nível o de mesmo. dopamina. Isso. E aí tem até uma questão aqui que eu peguei que se chama Delta 4B, que Sim, é bem boa. exatamente o momento em que seu cérebro começa a construir
Todo viciado Todo vício. tem isso, é produzido isso em excesso. Pra entender de forma mais fácil, imagina que a pornografia é um carro. E o Delta Force B seria a estrada. Quando o carro continua passando por ali, imagina uma estrada de chão. As suas sinapses ali, a pornografia vai passando até te dar uma quantidade de dopamina. Quanto mais você vai acessando aquilo, meio que aquela sinapse ela vai se solidificando tanto até se tornar uma autoestrada. Então, por mais que você pare de assistir pornografia, Tá muito forte. carros param de passar por ali, aquela estrada vai continuar ali. Muito possivelmente pro resto da sua vida. Tem até aquele cara que fez o TED Talks que você falou, que ele fala lá exatamente que não tem como você fazer um estudo 100% falando da pornografia, porque todo mundo já assistiu. Aí você fala, Não tem como ter um controle, um grupo de controle. Porque o grupo de controle é alguém que fez e alguém que não usou. Não tem esse que não usou. E principalmente porque você não sabe os efeitos que causam em alguém que fez e parou. Faz 30 anos que eu não vejo uma pornografia. Mas muito provavelmente aquele mecanismo ele está solidificado no seu cérebro. É bem provável você ter uma recaída. Então isso cria uma coisa que muda o resto da vida da pessoa. O que explica fisiologicamente as recaídas. Porque a estrada tá lá. Você só tirou o carro de circulação. A recaída é quando você coloca o carro de novo. E é muito fácil de colocar. É fácil, porque a estrada já tá lá, você não tem que fazer estrada nenhuma, é só colocar o carro pra andar. E isso cria uma... Isso também é um mecanismo, se você parar pra... semelhante ao hábito. Exatamente. Você cria, o hábito é isso. O hábito é um vício? De certa forma é o caminho. Assim. Por exemplo, o hábito de acordar todo dia de manhã, até você construir essa estrada de acordar todo dia de manhã é difícil. Mas uma vez construída, você já acorda todo dia com mais facilidade. Faz né? sentido. Mas é um pouco diferente, né? Porque É um pouco diferente. Porque não a produz. dopamina não é, você não sente Então, prazer em acordar de manhã. o tempo, né, pra fazer isso Pois é. é bem maior, né? Porque Sim, pornografia- acaba sendo um pouco mais difícil. Mas porque, depois- por exemplo, a dopamina tá ligado à questão de benefício. Você recebeu uma recompensa. E um hábito necessariamente não. Você não precisa. Não, tipo assim, o cérebro procura prazer instantâneo e fugir da dor. E o Acordar Danilo- cedo é dor, é uma dor. E o Danilo pode me corrigir se eu estiver errado. Tá mas errado. A dopamina, ela tá muito ligada ao córtex pré-frontal. Aê! Que Nossa senhora, meu coração pulou de alegria. Isso afeta Estudou. muito a questão da força de vontade. Por isso que quando você fala, você precisa ter força de vontade para largar um vício. Isso não faz sentido nenhum. Porque o vício ele vai atacar exatamente a Exatamente. sua força de vontade. Você não tem a capacidade. Por isso que um dos sintomas de quem é viciado em pornografia, por exemplo, é a procrastinação. Ela se acostumou tanto Sim. a receber alguma coisa rápido. Tipo assim, a pornografia, quando o Danilo estava falando de ter revolucionado, ela revolucionou de fato porque antes já existia pornografia. Sempre existiu pornografia. O acesso era mais complicado. Só que antigamente você tinha que ir numa locadora, você alugava um filme, você tinha, sei lá, 1h30, você tinha que fazer aquele filme meio que durar, de alguma forma. Você não tinha tanto acesso, porque ninguém vai na Só pornografia. essa cena. Ninguém vai na locadora e pega assim, estupro coletivo. Ninguém vai fazer isso. Porque não tem. Não tinha. Pelo Mas bom senso. se tivesse, ninguém faria. Ninguém pegaria. Então, tipo, você ia começar algo mais leve e assistir de vez em quando. Hoje em dia, você no celular, no computador, você acessa milhões de categorias, de sites, de vídeos. Você literalmente tem uma infinidade de... Cara, se eu não me engano, quantos por cento da internet toda é pra pornografia? 12%. Ah, cara, esses falaram- dados aí eles Cara, variam muito. 12% já é Já é coisa pra caramba, porque a caralho. internet é gigante. Eu tenho uma sugestão, senhoras e senhores. Eu tô vendo que esse negócio vai esticar, que vai demorar pra É caramba. rapidão, eu vou terminar. Não, só calma, pra- vou te dar uma sugestão, a gente pode ficar com mais tranquilo. Certo. A gente faz parte 1 e parte 2. Legal. Porque é Pode melhor do ser. que sair correndo, porque tá me dando agonia a gente ter que falar coisa rápida pra acabar logo esse negócio. Vai dar 1 hora Então já. aí, exato, então você pega ali de cultura, a gente terminou cultura, indústria e cultura parte 1 e o que a gente tá falando de vício pra Continua, cá, mas Pode parte 2. liberar junto, mas deixa com Vocês parte que sabem. parte 2. Eu acho que é legal Isso. liberar junto. É, porque aí não dois fica episódios. aquele blocão insuportável. Fechou. Você pode lançar na terça e mais pra frente. Pode Ou lançar no os dia. 2 na terça. É. Pode ser, você que sabe, você vai editar. Separado só pra pessoa ficar mais leve assim assistindo. Uhum. Então- É, Parte 2. tá. Não, parte Não. 2 é do vício pra cá, a gente já Isso começou é. a parte Então já 2. começou a parte 2. No final a gente faz uma interseção. Uma aqui, fade pra out. você botar lá. Beleza. Manda. O que a mais? questão do vício tem o que os psicólogos chamam de sensibilização, que seria algo ligado a gatilhos.
Nossa senhora, Pra quem isso... é viciado... Cara, o problema da pornografia, de você ser viciado, é porque uma mulher passando que te chama a atenção já é E o não suficiente. Precisa não precisa nem disso. Os gatilhos, eles estão muito associados a alguma rotina que você faz com esse vício. Por Entendi. exemplo, quando você é mais jovem, costumeiramente você vai se masturbar e ver pornografia quando? Quando seus pais estão fora de casa. Nossa, aí o cara mora sozinho? Então o que geralmente acontece? Geralmente acontece o quê? O cara tá sozinho na casa dele, não tem nada, ele tá, sei lá, dá alguma coisa bem broxante aí. Como assim? Algo bem aleatório, tipo, que ele tá fazendo normal da vida. Ler um livro é um suportável. Tá, né? ele tá lendo livro. Nietzsche. Nietzsche, algo super broxante. Ele percebeu que ele ficou em casa sozinho, aquilo instalou um gatilho nele, que o Delta Force B dele falou, opa, você tá sozinho em casa. Um bom momento pra fazer Delta O que a Force gente B. faz sozinho, hein, meu garotão? Exatamente. Vem cá com o teu carro. E isso é chamado de sensibilização. Vamos assistir um Netflix. Que é a questão dos gatilhos. Aí a desensibilização, que é o que eu já falei, de que você vai perdendo assim a noção dos vícios, isso vai aumentando até chegar a algo bem bizarro. Tem a questão de estresse desregulado, isso está muito ligado a efeitos colaterais quando você para, ou quando você tenta parar. Porque você começa a ficar ansioso, você se torna alguém irritado. Existem alguns sintomas de vício em pornografia que inclusive você tende a ficar, eu anotei a palavra aqui, Anotou. ansiedade social. Uhum. É costume a pessoa não querer sair, Sim. não querer conversar com pessoas, ou logo após ela ter feito isso, visto pornografia ou se masturbado, ela não consegue olhar no olho de pessoas. Tem a questão depressiva, porque muitas vezes, eu acho que o Vitor tinha um dado desse para falar, ele acabou não falando sobre a questão de, por exemplo, cristãos. Existe um dado, uma estatística que tem muitos cristãos, e para quem não é cristão, a pornografia e a masturbação seria um pecado, seria algo moralmente errado para os cristãos. Ele comete, grande parte dos cristãos comete. Então, tipo, tem aquele fator lá, tipo, cara, é pecado, eu sei que é errado, mas eu não consigo largar. É um efeito maior ainda. Você faz algo não querendo fazer o tempo todo. Não só cristãos, mas também pastores nos Estados Unidos, que eu acho que pastores lá são mesmo que aqui, ou seriam padres, eu acho que são pastores Sim, mesmo. Tipo, 1 em cada 5 dizem que assistem pornografia pelo menos uma vez ao mês. Que seria algo abominável lá. É bem pesado. Aí, as pessoas que podem ser viciadas, então achando que isso não é bem um problema. Algum dos sintomas, e é o que você falou, seria legal que pais colocassem as crianças para ouvir pelo menos essa parte. Sintomas que um vício de pornografia pode causar. Legal que a gente vai entrar nessa parte de comportamento que tem bastante coisa pra falar. Tem. Dá pra falar muito mais. Eu fiz um resumo do resumo aqui. Manda aí. Desinteresse pela parceira. Esse é um muito dos comum. Eu acho que é o principal. A pessoa perde total interesse por sexo real. Sim. Ela perde total. Justamente porque ela idealiza o que ela vê e na prática não tem é a nada a mesma ver, coisa. não é aquele rolê todo. Desde questão física, Exato, que as que atrizes são todas gostosonas. Exato, aí ele fica idealizando que ele vai ter que transar com a mulher com os peitão toda gostosa do Desde a caralho. questão E não é. do contexto. Porque uma coisa, por exemplo, você é casado, tem todo um rolê pra você transar. Não é assim, vou chegar e... Levar pronto. presente, tem que fazer Você tem que o dia todo ali fazer um carinho, tem todo um rolê. uma preparação. Agora no filme pornô, o que é? O cara abraço, chegou, pô. consertou a lâmpada com a minha mulher. Ele É acostumou tipo, com isso. é assim, né? Exatamente. Então, tipo, o cérebro dele criou, não, sexo bom é aquele fácil, não esse. Fetiche Então, também. É o fetiche. Inclusive, tem um estudo recente, eu acho que é de 2016, que lá no Japão foram pessoas de diversas idades, foi pesquisado a questão do interesse por sexo real. 36% das pessoas pesquisadas disseram que não tem interesse em fazer sexo. Sim. Cara, eu acho que é... E assustou os pesquisadores porque 2 anos antes eles tinham feito a mesma pergunta. E tinham sido 18%. famoso libido. Vai Não diminuindo. tem. E aí isso é Acaba. uma questão que as pessoas, por exemplo, lembra que a gente começou falando sobre sexólogos indicarem, não, você tem que se conhecer, é bom, inclusive tem muito sexólogo que fala, não, é bom você assistir pornografia com seu parceiro, dar aquele estímulo. Só que a pornografia muitas vezes
ela diminui o libido em vez de aumentar. Sim. É diferente do sexo. Aí porque entra aí, talvez, a gente já falou, mas vamos lembrar sempre aqui, o tipo de pornografia que você está assistindo. Porque como a gente falou, a maioria da pornografia hoje em dia, até comentei nos 95% na parte 1, boa, hein? Que é feito de um homem penetrando uma mulher e ponto. Não tem nada além disso. E sexo não é só isso, entendeu? Aí a pessoa fica vidrada só nessa penetração e acha que sexo é isso. E não é. E traz essa frustração e acaba não tendo nem estímulo para procurar. Não tem. E a questão do libido tá muito relacionada a feromônio. Sexo tá relacionado a feromônio. Não é algo que é assim, ó, express. Sim. Então, à medida que ele não pratica sexo, o libido dele vai diminuindo. E à medida que ele mais vai fazendo masturbação e vendo pornografia, o libido dele vai diminuindo. Então, tipo, ele fala, não, eu vou bater uma asinha aqui para poder fazer mais sexo. É o contrário. Quanto mais ele fizer, menos ele vai ter vontade de fazer sexo. Pra aumentar a libido, tem que fazer o quê? Fazer sexo. Porque, É exatamente o contrário. Fazer sexo é complicado. Quanto menos você se masturbar e menos ver pornografia, a chance do seu libido aumenta. Claro, aqui eu não tô falando como médico, eu nem sou isso, nem pretendo O que eu ser. vi, é só o que eu vi. A ideia é tipo assim, no geral. Mas existem as exceções, existem as pessoas que têm disfunção virou meme. Um bom tempo, eu acho que ainda que é um bom meme, mas a ideia do NoFap é justamente essa que você falou. Existe muito coach, né, falando, tipo, Isso. de NoFap por 30 dias, e eles conseguem ver uma melhora. Exatamente por isso, porque tem os grandes problemas. Tem site, tem tudo mais lá, tem o Porn Addiction, né, que é vício em pornografia, o porquê que faz mal, quais são os sintomas. Aqui tem sintomas físicos, aqui sexual, tô lendo em inglês. Disfunção sexual, diminuição da sensibilidade na estimulação, Sim. fadiga, e são os físicos, né? E psicológicos são eu não sei ler. Eu não, Me ajuda? Quero. É porque eu não consigo. Ou eu tô no SAP inglês ou eu tô no português. Tradução não vai pra mim. É um senso de vergonha. Senso de vergonha, low mood or A culpa, esse senso de vergonha é aquele negócio. O cara muitas vezes. humor baixo. Calma, deixa eu explicar. baixo. Vai falando aí. A questão da vergonha, o cara muitas diminuído. vezes ele faz, só que ele tem vergonha daquilo que ele faz. Sim. Só que ele continua fazendo. E cada vez que ele faz, ele sente mais vergonha daquilo que ele faz, porque ninguém quer falar pros outros que é viciado em pornografia e, por exemplo, não quer comer uma mulher na rua porque ele prefere se masturbar. Ele tem vergonha disso. Só eu que também teria vergonha. mais ele faz. Quanto mais ele tem essa vergonha, mais ele faz. Só que tem um negócio. Você tá falando do Japão, né? O Eu falo Japão do Japão. é um país bem conhecido porque não estão tendo relacionamentos lá e a população do país está bastante velha. Sim, tá envelhecendo. Inclusive é uma preocupação deles lá, né? E no começo você tá falando sobre como é usado o sexo para poder procriar e continuar a evolução humana, né? E quando você chega na pornografia, em Ela tese, faz o contrário. Né? isso tende a baixar, É né? porque o nosso cérebro ele não foi preparado para a questão digital. Nosso cérebro evolutivo, na questão de passar, porque a nossa ideia como genes é você passa os seus genes pro máximo de. Cara, qual é máximo a possível. ideia de você ficar... Eu já me peguei 1 hora e meia no TikTok. TikTok são vídeos de segundos. Sim. Eu não baixei TikTok. E você vai rodando aquele negócio pra cima, irmão. Sim. E às vezes é o Eu mesmo já passei áudio, só por com isso. pessoa diferente, fazendo uma coisa Você vai legal. gostando E tu vai... É um negócio da novidade que o Edson estava falando. Nosso rápido. cérebro, quanto mais novidade e mais instantâneo e rápido, pra ele é bom, porque a dopamina tá se renovando, porque é uma novidade atrás de E novidade, não novidade à toa, atrás de só jogar novidade. o dedo pra cima. Não é dois. É esforço mínimo. Você Você não precisa fazer nada. O Stories do Instagram, pra você passar, você só dá um clique. Não é à Passando toa isso que ele com a é feito disso. pornografia, a pessoa vai mudando de gênero, de quantidade e tá enfindado naquilo, não sabe como sair e tá presa. E realmente usa as literalmente duas presa. mãos, pelo menos, né? Aí é or right? contigo. Beleza, outros sintomas aqui. Disfunção erétil. Sim. Isso é bem comum. O cara, ele acostumou, por exemplo, inclusive a se masturbar com o famoso bate-fofo. Ele não Sabe tá qual é o problema do NoFap? O logo dele é um foguete. subindo.
O problema do NoFap, Gatilho. é que ele não ajuda muito quem é viciado de fato. Será? É porque eu tô no site inglês aqui, eu não sei se tem É algo porque, brasileiro. tipo, a pessoa viciada em si, ela não faz aquilo por falta de vontade. Ela não quer fazer aquilo, mas ela não consegue largar aquilo. É diferente de alguém que, tipo assim, cara, eu tô vendo que nesse caminho que eu tô quase viciado. É melhor eu parar. Você ainda tem controle. Sim. De alguém viciado não é só uma questão de força de vontade. É uma questão psicológica. né? É. Chega lá e fala, menino, pare com isso. Pronto, falou boa noite. Existe também a disfunção Obrigado. erétil séria, que seria o equivalente, né, à disfunção erétil feminina, que é a dificuldade de se lubrificar, enfim, não é diretamente físico, mas está ligado ao psicológico. Ejaculação retardada, o cara leva muito tempo para ejacular. Perda de sensibilidade nos órgãos genitais, o cara não sente. Cara, você já bateu punheta até o pau doer? Eu acho que já. Não, acho que não. Até sangrar? Doer? Doer, cara. Não, viciado é assim, pô. fica com o super sensibilidade no pinto. Caralho. Tá ligado quando você transa, você transa 3 ou 4 vezes num dia? Que bichão, hein? Cara, Num Já- dia? Cara, não, fiz. sério. Como dói assim? o pau, cara. Tá. Dói, você fica com o pau doido, você vai tomar um banho e. Ah, Você nem dói. quer mais, você tipo... É, tipo, Mas isso é uma você questão fez ali na física, moral, né? você quer provar É o- ali que você dá conta. é o atrito mesmo, né? A questão fica do atrito, Isso, né? do atrito, Entendi. exato. Eu ia falar o Entendi. tópico. Aí começa, Tópico. começa a sair a pele, o que é isso? Não, cara, nunca aconteceu de sair a pele, mas tipo, ficar sensível. E você vai perdendo a sensibilidade. Porque Nossa, ele cara, é horrível. Eu não recomendo um bater monte 10 de por nervos. dia nem fudendo. Tanto a mulher quanto o homem pode perder a sensibilidade por uma Acho que mais a situação- mulher, né? Porque a mulher tem mais Não, terminações o homem nervosas. também. Não, a mulher tem mais terminações nervosas que o homem, né? Então acho que ela Também. pode sofrer mais. Outro sintoma Tá bom? ruim, confusão Essa distância? mental. Ok. Posso? Vai, Obrigado. É que o editor me parou. Posso? Obrigado. Pode. vai. Confusão mental e memória. Existe um... Memória? Memória. Sabia que aquele Como leite que que é eu meu nome? esqueci de... O leite, esqueci de comprar leite existe um ontem. problema muito sério em pessoas viciadas à pornografia que o fato do seu cérebro estar constantemente voltado para uma área da sua vida, que no caso é esse estímulo sexual, ele tende a desassociar qualquer outra coisa. É. Você começa, não à toa que pessoas extremamente viciadas, se você pesquisar na internet, você vai encontrar vídeo no YouTube, pessoas falando viciadas em sexo, que a carreira dela tava indo pra vala. Eu tenho isso sobre aqui, sobre trabalho. Por quê? Eu tenho um vício em sexo. Tem uns dados sobre Porque a trabalho. pessoa, Você o tem tempo dado? todo pensa isso. Ela tá no trabalho dela, de repente algum gatilho aciona ali, ela não consegue se concentrar naquilo que ela tá fazendo, porque ela só pensa em chegar em casa pra se masturbar e ver uma pornografia. Ou fazendo trabalho. Ou fazer um o trabalho. NoFap fala que problemas em manter ereção, diminuição da sensibilidade do pênis, dificuldade de gozar durante o sexo, propensão de ejacular rápido demais. Existem alguns casos que as pessoas ejaculam rápido demais, que acostumou, que criou no cérebro assim, o costume de me masturbar rapidão, A necessidade, né? ejacular rápido. Então, tipo, deu 2 bombadas, ela já era. Mas aí tem o problema de ejacular rápido e o problema de Sim. disfunção erétil. Vai depender de como o seu vício foi associado, né? Ah, A questão do trabalho que você ia falar, como é que é? Não, é bem simples, na verdade. Foi um estudo feito em fevereiro de 2010, então certamente os dados são bem maiores hoje em dia, de que provavelmente 28% das pessoas que trabalharam em alguma empresa nos Estados Unidos abriam pornografia no momento de trabalho com 28%. com seus amigos, inclusive, do lado. Isso daí, na verdade, dá pra você entender, porque também um dos gatilhos pode ser o estresse. Tem pessoas que começam a acessar a pornografia por conta de estar muito estressado. Amateur, que você O falou lobo- que é um dos gêneros mais associados, agora que eu associei que é com amador. O Lobo de Wall Street ele não fala que todo dia tem que pelo menos bater 2 porque é muito estresse com o número, né? Aí Sim. ele tem que meio que jogar isso pra algum lugar, entende? Aí fica viciado. É bizarro isso, cara. O que é isso? Diferente E assim, e é mais ou menos 13 minutos por dia. Ô louco, o cara tá lá na mesa lá. é o cara que fala disso, inclusive, na primeira cena. É mais ou menos 13 minutos por dia que uma pessoa viciada em pornografia, lá dos amigos no trabalho, fala, vou abrir aqui um Vai dar porn. um momento de E relaxar. é só pra assistir, é só pra Contra assistir, tá? É. Tem o caso do Olha Terry o tamanho desses Hã? peitos. Crews, Terry Crews, né? Esse é um ator famoso que ele... O ator famoso, o pai do Chris. Isso, que ele confessou recentemente, digamos É. assim, na área da internet, em 2000 e alguma coisa,
15, não sei. Ele contou em vídeos no YouTube que ele era viciado em pornografia e quanto isso destruiu a relação dele com a mulher dele, com a família, com os filhos, que ele... A vida dele, e ele não é que não tinha ereção, ele assistia por assistir. Não era nem Eram 8 horas por masturbar, dia. Era Não, só assistir. 8 horas por dia, filme pornô atrás de filme pornô. E era isso. Não tinha mais outra vida o cara. Por quê, Tinha um né? grande problema da vida dele. Porque ele era viciado, né? Era um Mas, vício. tipo, ele não, provavelmente, até onde ele fala, pelo que eu entendo, ele não foi progredindo no nível. Ele sempre viu os mesmos filmes, os mesmos vídeos. Ele não comenta o que Ele não comenta o até- gênero que ele assistia e pra onde ele ia. Ele comenta a quantidade de hora que ele... Eu queria muito que ele Mas falasse sobre. muito provavelmente teve sim um avanço de com tempo. certeza. Que você não consegue se manter no mesmo tema. Você não consegue nem ver o mesmo vídeo. Pois é. Vai mudando, vai pra asiático, vai no caso lá da Mia Khalifa lá, que ela é da árabe. Árabe, e vai mudando de gênero, de país. Até que o cara, por exemplo, às vezes é heterossexual, ele começa a assistir porno gay Pornografia- só pra ter essa questão de novidade. Novidade, Não é porque exato. ele realmente gosta, e depois que ele termina ele fica com nojo. É tipo, É. tem um relato Que do... eu- Eu não lembro o nome do ator. Eu acho que ele é humorista, na verdade, não é nem ator, porque ele fala disso. De tipo, ele começava, depois ele falava, caraca, olha o que eu tô vendo, tipo... E aí vinha o sentimento de culpa, culpa, a depressão, depressão e aí, social, putz, ansiedade eu social. nunca mais vou fazer isso na minha vida. E No pra dia quem que tu seguinte, vai tá contar fazendo que de tu, viciado em pornografia, Pornografia. começou a assistir pornografia gay? Pois é. Ó a vergonha, né? Às vezes o cara tem uma Pra carreira, tua às vezes mãe. o cara é casado, e aí, tipo... isso vai Tem se um tornando nome, né, que a uma pessoa, pressão. É. pessoa tem que zelar. E eu acho que é por isso que é tão importante falar de pornografia, e eu gostei de fazer esse episódio, porque as pessoas não associam isso. Muito provavelmente, a maioria das pessoas a maioria das nem pessoas é liga. viciada em pornografia. Será? Muito provavelmente. Viciada. Viciada. Vício no sentido. Porque o vício, ele não tá associado a... Muita gente tá... Eu até não falei... Eu posso encostar porque eu falo alto, ele já abaixa lá. Você não. O teu tá um pouco alto, aí se tu fala perto, fica igual daí. Que eu falo do lado e já tá... Aqui, Não, um pouquinho mais. Aí. Perdem Fala aí, Eduardo. O que eu tava falando? pornografia. Eu ia falar alguma coisa assim. Sobre ator, humorista. Ui, pá. E por que Quer isso? saber, né, que Lembrei. transa. Tem algumas pessoas, tem um nome de um documento que determina o que são Tamanho do pau. doenças psicológicas. Eu esqueci o nome dele. DSM. DSM-5, exatamente. É o 5 mais novo. O cara estuda. Porém, Sabe o que eu sou, Edu? hum, Estudante de medicina. sabe que eu não ligo? Vai lá. E aí algumas pessoas não gostam de associar a pornografia a um vício porque ele não tem muito uma Quebra. correlação à questão de quando você para, você tem, como que é o nome? Abstinência? Abstinência. Você não tem tantos sintomas ou tão fortes de abstinência. Algumas pessoas têm, mas não é tão comum. Aí as pessoas falam, não, então isso não é um vício. Mas o vício em si está mais relacionado à compulsão e seguido. Uma pessoa viciada muito provavelmente vê todos os dias. Ela tem uma rotina. Muito provavelmente ela, não, todo dia antes de ir pro trabalho eu dou assistida a uma ali só para desestressar. E é sempre relacionado a alguma coisa assim, tipo, sempre vou desestressar aqui, ou, tô estressado, ou, antes de dormir, só pra dormir tranquilo. É o Lobo de Wall Street, tu falou. Vai desestressar, né? Isso muito provavelmente é um vício. Claro, a ideia do podcast não é convencer você que você é viciado Tem em que se pornografia. matar. Mas é importante você prestar atenção pra ver se você não é um viciado em pornografia. Porque se for, isso pode te custar muito caro. Existem casos, inclusive, de pessoas que se matam por isso. Porque ela não consegue ver uma escapatória dessa cadeia que ela tá. Então isso é bem sério mesmo. Eu gostei muito de fazer é isso. algo muito. Até se fosse um herege, tá bastante físico, mas é muito voltado ao mental. Porque se você vê um drogado, você consegue olhar pra ele e falar: esse cara é drogado. Alguma característica física. Ou uma pessoa que bebe muito. Há quatro homens, um é viciado em pornografia. E aqui? E aqui? Eu não sou. Aquela cena do The Office. Mentira, não sei se é um relato, eu só coloquei 4 porque a gente tá em um quarto. É o climão, né? Aí eu queria saber quem é que ia olhar pra baixo, sabe? Quem tá Eu de posso pau duro confirmar que eu agora? sou um ex, então talvez... Quem tá com a mão amarela aí?
As olhou. As duas. Olhou. Peidou. Ficou na dúvida ali. O cara começa a olhar pra Cara, baixo. mas né? Tipo, quem é o eu Thiago? como o Edwards. Hoje não, cara. Hoje come eu o assisto- Edwards? Hoje eu como o Edwards. Por isso que eu parei de. Caramba, eu não tô sabendo Eu disso. assisto, quando eu decido assistir pornografia, eu vou na Erika Lush. Que eu realmente gostei muito. É uma parada diferente. Eu não bati juro pra punheta, eu vocês. bati palmas pra Se ela. vocês... Se vocês... Cara, a pornografia, a gente tá falando todo esse lado ruim, realmente tem, e é a maioria, ao meu ver, que encobre esse assunto. Mas eu também recomendo, aliás... como é que eu não vou recomendar pelo nome do grupo aqui? Vocês dão uma olhada nesses trabalhos que tem uma outra leitura da pornografia. Que não é, entendeu? Erika Lush, os filmes dela são incríveis, são legais, tem sentido, tem uma história. E tem todos os selos que o Edwards comentou. Já que você vai assistir, lá tem o selo que mulheres não estão sendo abusadas. Tem o selo que o negócio é feito com mais primazia, com mais valor, realmente dando Talvez seja uma rolê. arte de fato, né? Pode se Isso. considerar assim. Não sei uma arte, mas tipo, é uma versão, é uma leitura de fato da pornografia diferente. Recomendo que procurem sobre ela tem várias, inclusive tem até um TED, que ela fala sobre como que é feita a pornografia atualmente e qual é a proposta dela. Entendeu? E ela fala de empoderamento feminino, não sei o quê, porque ela também é feminista, ela é da Espanha. Os vídeos dela tem o selo do Procon? Não sei, é feito na Espanha, aí eu vou Se não Eu tiver. acho que não tem. Então, se Procon, tiver, não- Procon da Anvisa. Anvisa? Acho que a Anvisa não. Não sei quem é que regula. Não faço ideia. Não, tem. Ministério do Entretenimento? O quê? Não, pois é, mas tem um entretenimento. Não, de pornografia não, que regula audiovisual. Ancine. Ancine. Então a Ancine regulamenta esse vídeo, né? Só que ao mesmo tempo é como a pornografia. Todo mundo sabe. A pornografia não, perdão. A prostituição. Todo mundo sabe que existe. Só que não é regulado e, inclusive, no Brasil, por exemplo, é Não crime. paga imposto. Prostituição. É crime? É crime. É crime. Mas tem a doidada aí. Pois é. É o Brasil. Cara, eu acho que a gente, se for realmente começar um movimento de militância sério, de libertarianismo, deveríamos começar pelas putas. Talvez seja a profissão mais antiga do mundo, né? Cara, Sim. É bem provável que... E é uma, devemos e é uma começar pelas profissão bem complicada, né? Porque você acha que prostituição é só a mulher vai lá com o cara, mas sempre tem os caras que, ao viciado em prostituição, começam a agredir mulher, a mulher começa a parecer morta, já que a parecer gente já estuprada. fechou a parte de vício, vamos entrar na parte da visão libertária pra gente fechar o assunto. Pode ser. Fechou Eu queria ter libertária. muito dado aqui, mas não queria falar porque esses dados põem pra baixo. É, já tá na parte 2, É bom pra expor? Pode Pode expor? Expõe. Então eu vou expor então. Pra Porrada. quem é casado, tá? Pornografia aumenta o índice de infidelidade em até 300%. Com a questão da novidade, né? Essa é uma novidade. 300. 40% das pessoas que estão identificadas como viciados em pornografia perdem as suas esposas, 58% não são considerados financeiramente saudáveis e 33% perdem seus Cara, tu trabalhos. vê, vocês participam de algum grupo de Minha WhatsApp de tiozão? Não. Sabe que só Não. vai merda? Não. Que só Só fica vai- passando putaria? Só vai porcaria? Não, da minha família Não só é- pornografia, mas é só coisa Não. triste. tigresa ruim. Não, VIP? tem alguns grupos que eu participava, mas eu preciso sair. Tipo assim, Cara, grupo eu- de trabalho, sabe? Aqueles Sim, grupos sim, que... Eu falo pra verdade, eu já pensei 1000 vezes em sair. Mas eu não saio por um único motivo. Parece que é o meu grupo de estudo. Quer estudar, isso que eu ia falar. É um estudo social, né? eu vou me manter. Eu não falo, eu não publico, eu não interajo com o grupo. Eu apenas estou lá dentro e vejo o que eles postam, né? Cara, meu Deus, você fala. O que tá acontecendo? É só uma amostragem, né? É uma amostragem De como o ser humano pode ser imbecil. de uma forma absurda. Não, só pra terminar. Divórcio. 68% do divórcio acontecem quando um do casal conhece uma outra pessoa. Porém, 56% envolve quando um do casal é viciado em pornografia. É porque daí começa a afetar a vida sexual do casal. começa a Aí uma afetar pessoa, trabalho. no caso, um é viciado em pornografia, o outro não se sente muito satisfeito com isso, aí começa a conhecer outra pessoa e gera um divórcio. Não, 56%. e também tem a questão do... Porque, principalmente quando você é casado, você afeta o outro diretamente, né? Exatamente. Se eu, não, por exemplo, não procuro minha esposa, inevitavelmente ela começa a ter
os pensamentos dela, caraca, eu não sou suficiente, eu não sou assim. Começa a criar um problema nela também, que na verdade era facilmente resolvido com sair do vício, tipo isso. E aí conhece outra pessoa, a pessoa fala uma simples frase, acabou. Sente desejada, divórcio vem. Tem mais Tem dados? mais nada aí pesado? Ah, pesado não. Teria sobre a questão da educação não, da sequestro de crianças lá, que ela entende que Ah, verdade. o único dado que eu... Da Ásia, né? É, que tipo, nos Estados Unidos, entre 2005 e 2009, foram reportados vídeos de crianças sendo estupradas em todos os 50 estados do país. Até no Havaí. Nos Estados Unidos. Até no Havaí. 50 estados do país. Lá tem 50 estados. 51 com o Havaí, se não tem Não, enganado. não, 50 com o Havaí. Com o Havaí, né? Então em todos os estados foi reportado pelo menos algum caso assim. Ah, mas eu acho que no Brasil todos os estados devem ter algum... É, certeza. Não tem como saber, mas E aqui certeza. não é reportado, tá ligado? Que ninguém Tem nunca vai essa descobrir. dificuldade. Isso. E tem o caso de que essa indústria ela movimenta aproximadamente 99 bilhões de dólares por ano. Isso é muito bizarro, É muito bizarro. Puta, E- a humanidade e tem muito e a problema gente, pra desgraçar. Da nossa visão libertária, eu acho que isso é importante, porque aí a gente entra tanto num problema um tanto moral quanto ético. Fala o seu problema aí. Do ponto de vista moral, é prejudicial. Mas assim como qualquer outra coisa, se você está se prejudicando, não é problema de seu. ninguém. Exatamente. Não, mas aí eu acredito que nesse caso, você se prejudicando, tá prejudicando um terceiro. Então, depende. Aí que vem a questão. Se, por exemplo, a grande parte da solução das pessoas para todos esses problemas com a pornografia é uma regulação ou proibição. Só que a gente sabe que, mesmo que isso fosse ético, o que não é, porque existem pessoas que vão querer fazer sexo para ganhar dinheiro e tá tudo bem. Se ela quis aquilo lá, ela não for obrigada, tá tudo bem. Se alguém quis gravar porque quis, tá tudo bem. E se alguém quis pagar pra assistir isso, tá tudo bem. Não tem problema nenhum aí, eticamente falando. Só que quando você proíbe, você gera um incentivo maior, porque daí qualquer um que fizer vai ter menos concorrência, então vai ganhar muito mais dinheiro. Vai se tornar viável para a pessoa sequestrar crianças, comprar crianças. Eu conheci um cara aqui em Porto Velho, Que comprou uma criança. ele literalmente comprou Ah, tu tá me crianças. zoando. Só que ele participava de uma ONG em que eles entravam na Deep Web, compravam crianças para tirar do tráfico de humanos. Isso existe. Ei, mas só pra Ele lembrar. comprava crianças para tipo libertar Isso elas. existe. Isso existe, é real. É. Isso tem o quê? 4, 5 anos atrás. Ele falou que ele conheceu muito o Bitcoin por causa disso. Ele usava na Deep Web comprando crianças, tipo, crianças voltadas para tráfico sexual mesmo. Então ele ia lá, comprava, tirava aquelas, algumas eles conseguiam resgatar, tipo, Como é que era marcavam um encontro. a entrega? Oi? Aí ele não entra em detalhes, mas ele fazia parte do grupo de programadores que, tipo, entrava no rolê. Ele fazia todo o rolê acontecer e eles juntavam dinheiro e compravam, pagavam os caras pra pegar essas crianças de lá e ajudar, salvar essas crianças. Então, tipo, isso tá mais próximo do que a gente consegue imaginar. Isso é mais real do Aqui que em Porto Velho? Aqui em Porto Velho. Você conhece ele? Conheço ele. Ele foi meu professor. Mentira. professor Eu não tô do- acreditando de nisso. inglês. Podia dar uma entrevista pra nós. Eu não tenho o contato dele, mas eu vou dar uma procurada lá na máquina. Acha pra ver nós. Se Mas ele ainda tá lá. ele falaria disso? Eu acho que sim. Dando uma entrevista tá bom. É porque assim, a Deep Web dizem, né, que quando vendem crianças assim na internet, não é criança inteira. Eles Sim. removem os dentes delas. Isso aí é a boneca humana, né? E substitui por gel. E muitas vezes removem braços e pernas para que ela não possa Cara, se não mexer. vamos falar dessa parte porque é bem pesado. Mas, cara, é mesmo. porque É, tipo, quando pesado você vê mesmo. pornografia, muitas vezes, Vamos. quando você fala de proibição, isso cria um incentivo para que esse tipo de coisa de fato aconteça. Sim. E ela Ela é usada até morrer, né? Provavelmente. A vida útil de uma boneca dessa é 1 mês. Então, quando você muitas vezes. Você falou e eu lembrei que eu li uma reportagem. As pessoas literalmente falam assim, vida útil. É só Porque lembrar. ela não come. É só lembrar na época lá Exato. da proibição de bebida nos Estados Unidos. O caos que Sim, foi. Aumentou. Ai, deu dor no estômago. Sim, aumentou o número de casos de morte. Drogas é a mesma coisa. Quando você pede a regulação nessa questão Proibitiva, proibitiva, isso não vai resolver. cara, você só vai piorar esses casos. É melhor você criar incentivos econômicos. Que tipo de incentivo econômico? Vamos conversar sobre pornografia de forma séria. Vamos falar que esses problemas existem e esses problemas são reais e que talvez seja interessante a gente começar a procurar alguém que queira continuar com pornografia,
queira procurar um site que seja contra esse tipo de coisa. Ele só vai colocar vídeo no site dele Tipo, que pessoas deliberadamente decidiram estar ali. Alcoólicos... Assinaram um contrato, enfim. Exatamente. Ó, Alcoólicos Anônimos existem, drogados... Por que não tem algo sobre pornografia no meio? É um tabu tão grande, tão grande. um tabuzão, tão grande. né? É um tabu É porque é muito bizarro como essa questão de tabu É o funciona, vício né? envergonhado. Porque antes era um tabu Porque de vocês já ninguém poder ouviram- falar que fez. Hoje é um tabu de ninguém poder falar que não faz. Hoje em dia, se você fala que você não consome pornografia, você é um estranho. Começou a se tornar um tabu invertido. Mas ninguém É discute ruim. ainda. É só... Ninguém discute a seriedade. Você do vê vídeo assunto. pornografia? Sim. Acabou. Só Então, isso. valeu. Qual a sua atriz preferida e tal? Atriz, eu não conheço o nome de atriz. Minha Califa, por exemplo, eu sei Eu porque conheço, porque virou ela- meme em tudo que é. Aqueles... E eu digo isso Bizarro. porque da gente discutir isso seriamente, porque com certeza a gente pode falar ali que 90% das pessoas que consomem pornografia não são pessoas de mal. Não são pessoas que se parassem pra pensar nisso um pouquinho, não iam falar, cara, Ou realmente- talvez escutou esse podcast e começou a refletir, caralho. Espero que faça talvez isso. a pessoa chegue e fale assim, cara, é verdade, né? Será que existe algum site? Eu gosto de pornô, eu gosto mesmo, então. Erika será que Lust. existe algum site que eu possa ir Patrocina, que né? ele garante que é fora disso? Do Patrocina. mesmo jeito que tem gente que é, tipo, hoje em dia vegano, e aí ela só compra produtos que tem um certo tipo de selo, Sim. que não faz. Isso acontece, isso é normal, a gente precisa discutir mais Tipo, a sobre esse pessoa é assunto. viciada em pornografia, mas pelo menos ela pode ir em lugares onde não seja algo tão agressivo. Que né? vai afetar a vida de outras pessoas, que daí vem aquele problema ético. Se ela quer se estragar, tá tudo bem. Não estraga a vida de outras pessoas nesse meio do rolê. Porque ela sabe que ela cria um incentivo ali, né? Aqueles vídeos meio bagunçados, sabe que cria um incentivo, né? E outra coisa sobre o libertário, minha crítica aos libertários muitas vezes, que eles só falam da parte econômica e da parte social deixa os comunistas socialistas... Finge que não existe, né? Fala assim, não vou ligar. E quando o socialista vem com uma ideia, como cotas, ele fica, não, eu não gosto dessa ideia. Mas qual é a sua sugestão? Nenhuma. Mas eu não gosto dessa ideia. Pagar. Não, se vira. Então, eu acho que os libertários, ou os Liberais. são liberais, assim, que falam que o Estado não poderia fazer muita coisa, cara, dá uma solução, não solução, mas mostra que esse problema existe e lembra as pessoas. Não Tem só soluções alternativas. não ficar só falando de, hey, você tem que pagar 40% de imposto por ano, tá doido mesmo. Todo mundo já sabe, todo mundo cagou já. Legal, cara. Isso aí já foi. Tá, mas vamos fazer o problema. Aqui, pornografia, que inclusive em Porto Velho. Eu nem sabia disso, que tinha esse. em Porto Não, eu tô Velho. em choque até agora. Você entendeu? Foi legal. Entende? Que tipo, parece que é uma coisa bem diversificada no país. Imagina em São Paulo e ninguém fala. Você acha que no interior não existe disso? Tem Putz, um cara. documentário que, não sei se Tem, você já você viu. falou um negócio de interior, eu lembrei de uma história que me contaram uma vez, que acontece no interior do Acre. Que tem até um ditado lá, que, por exemplo, o pai tira a virgindade da filha. É cultural isso. É mais ou menos isso que eu ia falar. Tem um documentário no Netflix. Tipo, é uma coisa normal, é Netflix, normalizado. A minha filha, eu que vou tirar a virgindade. Que é minha, tá ligado? É tipo, o nome do documentário é Eu Não Sou Seu Guru. É desse papo de coach, é de um coach chamado Tony Robbins, ele é bem famoso. Mas tem uma do momento, assim, da palestra dele, que uma menina se levanta e ele começa a conversar com ela, tipo assim, resolver problemas. Não gosto muito dessa pegada pra coach, mas enfim, não é o caso. Ela relata que ela fazia parte, ela é brasileira, ela fazia parte de um culto aqui no Brasil, na Amazônia, em que as crianças, elas a partir, eu acho que dos 11 anos, elas meio que pra adorar a divindade, alguma coisa assim, pra fazer esse culto, elas são dopadas de certa forma com algum tipo de chá, Eu acho. e elas fazem sexo com tipo, não sei o nome, mas é tipo assim, ou o pai ou o cara que é o líder religioso. Sim. E ele Isso aí, cara, eu acho que é bom a gente até dar uma. Não intervir, mas no sentido que. Esse caso, como o Vitor comentou, de boneca humana e Boneca esse negócio que É parece algo uma bizarro. seita. Vamos deixar bem claro, isso aí é psicopatia pra cima. Sim. É doença. não é porque você é viciado em pornografia que você é isso. que é exato, não é você Calma, é viciado em. Calma. Senão às vezes A gente tá aqui no Jeep, né? A gente afundou tanto o conteúdo que aí, nossa, esse negócio, esse tipo de coisa acontece e existem coisas horripilantes. Horripilantes é uma palavra Horripilante, essa palavra. é uma palavra válida no brasileiro? Existe não só na pornografia, mas em vários outros setores que você possa imaginar coisas super
deep web mesmo, assim. Você precisa cruéis. saber que isso existe, não que necessariamente você é assim. Exato. É só porque E esse tipo de coisa acontece, é interessante falar porque são doentes, psicopatas, pessoas que não têm empatia por doença. Doença, é doença mesmo. DSM-5 é clássico. Pessoas que não sentem empatias, psicopatas, são doentes, precisam de tratamento, intervenção médica. Porque a gente tá falando aqui e parece que todo mundo que assiste pornografia gosta tá meio disso. que incentivando não, isso, não né? é isso. Não. Talvez Não, é porque. a gente passou a impressão errada, não é isso. Por exemplo, não é só porque você joga que você vai pegar uma arma e sai matando todo mundo. Nada a ver. Nossa, nada a ver. exato. Nada a É ver. subjetivo. É só importante que você saiba que isso acontece pra talvez enquanto viciado ou só apreciador de pornografia, busque dar os incentivos para que essas empresas, esses sites, A essas indústria, produtoras, a indústria como um todo, produza um conteúdo, um produto. É aí que tá o bom rolê pra libertário, cara. Você sabe o que você tá consumindo, você vai atrás. E, cara, se você. A partir do momento que eu não vou assistir mais pornografia de qualquer jeito, aliás, eu não vou consumir nada de qualquer jeito, vou com mais responsabilidades, a gente começa a encaminhar o rolê, a sociedade, a consciência, para um ponto mais assertivo, menos frustrante, pelo menos. Esse caso aí, você tá falando de libertário, se o cara consome, ele não sabe o que tá consumindo, mas a menina tá sendo forçada nos negócios, e ele gosta disso. Ele meio que não tá sendo coerente, então, porque a menina tá sofrendo violação. Se ele não sabe, eu não diria que ele está sendo incoerente. Mas a partir do momento agora que ele tem consciência que existe isso na indústria pornográfica, seria interessante ele procurar, senão ele estaria sendo hipócrita. Mas sabe Ele qual é o fala bizarro? de tipo, rapidão, Defender ele fala de que tipo, não, o Estado não pode liberdade intervir individual. e os indivíduos têm que escolher tomar suas próprias decisões. Então ele tem responsabilidade como indivíduo de procurar a melhor produtora, de que algo que faça o certo, tá ligado? Mas aí, talvez, aí um questionamento. Não sei se é a maioria. Eu acho que a maioria desses forçados, desses abusos, vídeos abusos, a mulher aceitou. Ela Sim, foi é possível, paga é possível. pra encenar um abuso. Ela foi paga pra encenar um abuso. Mas nem todo. Não é que. Exato. Mas nem todos, mas a maioria, pelo menos aquele Hot Girl Wanted, elas são pagas e tipo, é uma coisa claramente que as atrizes não gostam, mas elas fazem porque Elas oferecem aceitaram. o dobro do dinheiro. Elas Ah, aceitaram. é $800, mas essa cena pra você Vou pagar fazer uma 2.000. encenação de ser abusada, você vai receber aí o tipo dobro. Aí acaba fazendo realmente pelo dinheiro. Aí ainda assim ela aceitou, beleza. Se ela quiser parar no meio, ela pode, tem todo o direito. Só Senão não vai é escravidão. Mas a questão que a gente tá falando são das Moral, pessoas... ética de sua mesmo. Se você É. realmente quer assistir uma coisa abusiva, mesmo que foi encenação, Não, escondiz com... Eu acho que se for encenação e a sabe? pessoa aceitou, tem tipo assim, se você conseguiu, vamos supor, existe uma agência que faz um cheque ali. Cara, eu não sei, Você esse seria abuso, amigo né? de uma pessoa que, mesmo sabendo que a pessoa foi paga ou não, gosta Se a de pessoa coisas... aceitou, Não é aquelas coisas de que o cara bate no outro, como é que é? De controle. sadomasoquismo, É, masoquismo. e aqueles negócios de corda, tem gente que se amarra Aham, nisso. sim. E, inclusive, tem um colega. Sim, Tá sim, ligado? sim, sim. Isso eu não. É Assim, mas, é tipo, estranho. é- É estranho. É consentido o abuso, tá ligado? Se é um abuso consentido, tá tudo bem. São Esquisito. duas Domination, pessoas né? adultas, Dominante, é. duas pessoas adultas que se acordaram ali, tá tudo bem. O que é importante é a pessoa saber se aquilo não tá sendo. Porque, por exemplo, eu tava lendo um relato de uma atriz pornô em que o diretor barra produtor barra marido colocava uma arma na cabeça dela e falava. Ela fez uma cena que, tipo, é a cena que ela sempre chora nas entrevistas delas. Eu esqueci o nome. Depois eu peço pro editor colocar lá o O nome. editor vai dar Colocar o link. Que ela Super. fez uma cena Meu com um Deus. cachorro, transando com um cachorro. O cachorro comendo ela. Ah, Ela falou que foi a pior cena, só Cara, que... tá piorando no- o episódio. Eu no quero ir momento- embora eu já. agora já não quero mais. Vamos acabar esse episódio? Rapidão, só terminar esse relato. Caralho. Ela, tipo, você pode falar assim, ah, mas ela consentiu. Atrás da câmera, o marido dela tava com uma arma apontada na cabeça dela. consentiu. Exatamente. consentiu. Então, é nesse ponto. Ela foi paga, tá ligado? É nesse ponto de buscar que a indústria melhore nessa questão de, vamos dizer assim, talvez um compliance, sabe? De questão administrativa, vou melhorar os meus produtos. E a melhor coisa seria umas agências privadas de regulação, como a da sua produtora aí e tal, A que ISO 5001.
A ISO 9000, né? Que só faz vídeos. ISO 69. É, ISO 69. Tem mesmo? Não. Ah, tá. Foi uma piada. Ah, entendi. Caraca, Que velho. só faz vídeos, tipo, com certificações lá, mostrando pras pessoas que, ó, Aham. é pornografia, você pode assistir, mas não vai ter um cachorro ou não vai ter uma mulher sendo abusada. Por que não é difícil fazer isso, entende? Tipo, dá pra fazer isso. Eu acho que aí mudaria bastante a indústria e sumiria bastante essas pessoas mais perturbadas ou doentes de ficar nessa área e por ser doença elas iriam pra outra área, mas eu acho que a área da pornografia é de longe a pior indústria. Pra quem quer ser um psicopata, inclusive pra psicopata Cara, é a melhor. Tem bem velho. Agora uma pergunta, só pra fechar. Vai. Será que a gente fecha não vai mesmo. tomar ban falando tanta coisa assim, sem especificar que é um conteúdo... Se pá, já adulto? tomou, mas tá aqui transmitindo ainda. Se Tinha f- só um view. Se for, a gente coloca no Signal, Não, novo até, aplicativo até aí. pela questão do Spotify, né? Porque é bom deixar que isso aí é um conteúdo adulto. Porque, Não vai ser mais o Mas título sempre All deixo in que adulto Hands. não é pra criança, nenhum episódio. sim, mas esse claramente não é pra uma criança. Foi um dos tá mais ligado? pesados. Acho que foi o mais pesado É, de ou longe. talvez mais pesado. seja. Mas a indústria, fazer o As crianças quê? de 10 anos, para com isso. Pensa cara, um pouco antes de Mas, fazer. cara, você vai falar de pornográfico, você não vai falar de brincadeira, negócio engraçado. É um negócio pesado. É um não negócio tem pra onde sério, fugir. É um negócio sério. Acho que Esse, esse... eu gostei desse episódio porque a gente meio que deu um geralzão e falou de tudo que a gente pesquisou, das coisas até menos interessantes até as coisas mais fundas Tem. do poço mesmo, cavado 10 metros pra baixo ainda. E tem mais fundo ainda. Cara, esse... Sim. Não, por favor, meu fundo. Não, foi- mas- Eu não vou falar mais. Eu acho que eu não sei Eu não quero algo pior conhecer. do que esse negócio das É. meninas sequestradas. Eu não sei se tem pior que isso. Eu acho que isso é o fundo do poço pra mim mesmo. Pois é. É, o Chile entra na Deep Web pra pesquisar sobre o tema. Não, né? não vamos... Hein, vamos. Não vamos entrar em Deep Web. Eu tava com a ideia de Deep Web e esse negócio de. Pornografia. Não, sociedade livre, libertarianismo. Aham. Porque a Deep Web é uma internet sem Ah, mas regulação. é outro episódio. Então, é outro episódio. Outro episódio. E até que ponto é bom ou não. Aí é outro episódio. Acho que é o Deep tema, né, cara? Você Deep quer Web é discutir o próximo tema no no episódio. episódio. É. Não hoje. Mas Porque você tá vendo gravando, que eu a gente acho. Pode já tá no fazer um episódio. episódio de Deep Web e libertarianismo. Para, por sem exemplo. spoilers. Calma. Não vamos fazer. É isso. Só pra concluir. O assunto se estendeu, como a gente falou, vai ter parte 1, parte 2, não sei, talvez parte 3 ou uma parte proibida. Não vamos decidir daqui a pouco. Não sei se você vai escutar até aqui, mas se escutou, Muito obrigado, valeu. De Dá verdade. força, compartilha pra nós. É um tema muito interessante pra Se você conversar. conhece pessoas que consomem... Acho que isso é legal, de verdade. A gente tentou aqui ser um pouco divertido, mas tentou trazer seriedade no nosso assunto. Se a gente cometeu algum equívoco falando de alguma coisa, principalmente eu falando da parte ali de vício, se eu falei alguma besteira, eu não sou da área, foi só uma pesquisa, mas joga lá no nosso Instagram com alguma sugestão ou... Olhou pra mim, babaca. Ou falando do que, Era que eu você. errei. Ou falando do que eu errei. E principalmente, cara, passa pros seus amigos aí que esse é um assunto que precisa ser mais discutido. Mesmo que você não queira compartilhar o nosso podcast, discuta mais com as pessoas sobre Eu vou isso. fazer um que isso é stories importante. essa semana voltada pra isso. Nosso podcast liberal. Liberal. Libertar. Dá tchau, Dudu. Galera, se alguém quiser informações econômicas, acessa meu Instagram lá. bad, eu não Arroba @eu_edwardsmiranda. É muito cringe, né? E no YouTube eu faço vídeos animados também sobre economia, nada de pornografia. Sou Devia canal fazer um sem episódio. Economics. Valeu! Dá tchau, André. Cara, eu tô mal, ó. Tá Eu acho mal. que vai ter 3 partes, assim. Vai ter 3, né? Tchau. Fala tchau, Vitor. Bom, galera, depois desse climão e desses dados, muitos dados e uma conversa muito pesada, eu digo a todos, bebam água e tchau. Senhoras e senhores, meu nome é Danilo Jeremias, você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Um beijo, um abraço e até o próximo programa. Tchau!